Não vou falar começando porque eu descobri que era um plágio aí do meu inconsciente coletivo, já diria Jung. Não explica não, senão as pessoas vão correr atrás. Mas era um plágio e é isso. Agora eu vou inventar outro bordão, sei lá. Iniciando mais um... Não é É plágio. muito pior! Não é plágio, É a não. versão, só falta você puxar o olho agora e falar iniciando sem garantia! Chinês. Mas o que o iniciando tem a ver com chinês? Você pegou um plágio e fingiu que não é um plágio, Ah, tentou criar outro produto tá. e fez uma pirataria safada. Mano, acho que você tá sendo xenofóbico. Cara, eu sou branco, meu papel é ser xenofóbico. Como você é branco? Onde você é branco, mano? Tá bom, eu sou semi-branco. Conceito de Se eu, raça mano, se eu no colar nos Brasil. Estados Unidos e falar niga, eu morro. Então eu não posso Sim. falar que eu sou branco. Qual a chance? Mano, eu morro, velho. E eu posso falar nigga nos Estados Unidos? Não garanto. Eu garanto com toda certeza. Não garanto. Segundo aquele Trevor Noah, aquele comediante, ele é assim, ele é meio branco, assim, pardo, né? A gente aprende que é errado Não falar tem esse par nos termo. Estados Unidos, esse é o ponto. que Ou você não é branco existe. ou você é negro. Se tem um traço negro, você já vira negro. Sim. Aí ele falou, nossa, ele é sul-africano. Aí ele fala, não, se você for pros Estados Unidos, você vai ser super black. Você vai ser super negro. Aí ele, é sério? É. Aí ele vai pros Estados Unidos, aí ele diz que ele fica 12 horas de avião só consumindo cultura americana pra soar como os negros. Hey nigga, hey what's up? Hey, you is you? You is you? Aí ele pega todos os macetes assim da língua, aí ele chega lá, aí um cara, hey man, hey, hi, what are you doing man? Hey, what's up man? Hey, we're coming from home. E aí ele fala, ei, que? Como que passa? Aí ele, não, a gente veio pra cá, we made it man, we made it. Aí, made it, aí ele, eu viajei 12 horas pra virar um latino. Eu não sei se eu viraria um latino. Mano, você é um né? latino É um nos Estados latino, Unidos. com certeza. O cara querendo acender aí. Se eu fizer um dread. Você vai ser um latino hipster. Aí você vai apanhar dos latinos. Mas vamos aí. Salve galera. Mais um episódio do seu podcast preferido quando você não tem outra opção. Hoje aqui com vocês eu, Vinícius França, Adriadinho, nosso convidado ilustre. Guilherme Fontoura ou Nosferatu. E o Caio, Sísifo. meio depressivo. Sad Boy. Não, eu tô numa Sad fase boy. feliz da minha vida. É a fase menos sad boy dos últimos 5 anos. Então E aí? marca no relógio aí, galera. E logo nessa fase a gente bota pra ver o filme mais bad vibes possível. Mano, vocês não estão ligados, galera. Vocês não sabem, né? Mas é porque vocês vão ouvir isso daqui 8 anos, porque alguma pessoa aqui presente não edita as coisas. Mas a gente está há poucos dias, né? Menos de uma semana antes da eleição aqui. do Segunda-feira segundo turno. vai ser a fase mais sad boy da minha vida, mas até segunda-feira vai ser na fase menos sad boy. Então agora, né? Estamos numa quinta-feira à noite, já é quase meia-noite. Domingo vai ser o segundo turno das eleições da desgraça. E né, já estamos numa vibe bad, né? O Brasil já tá começando a enfiar o pé na merda. Não, começando a enfiar o pé na merda tá. Calma aí. Mas Pé na então, o merda pescoço, aí. né? Passou o pomo de Adão na bosta. E aí a gente falou, não, vamos Passou a alegrar a boca, nossa já. vida. E aí a gente foi assistir um documentário mais bad possível. Qual que é a fita? No último doc que a gente gravou, no último episódio que a gente gravou, a gente foi bem inútil, né? A gente achou que a gente não conseguiu distrair o que a gente devia, o que a gente podia, e a gente decidiu tentar pegar na mesma vibe, né? Outro doc de África e tal. E aí eu quis aproveitar essa questão de que no começo do mês saiu o Prêmio Nobel da Paz. E foi essa pegada, né? Foram 2 ganhadores esse ano, que foi o Denis Mukwege e a Nadia Murad. Que basicamente a pegada do Prêmio Nobel desse ano foi uma galera que dá os trampos, né? Pelas minas que estão na maior bad aí
Do mundo no moderno. mundo moderno. A presidente, né, do comitê, ela falou que era sobre as mulheres que constituem a metade da população. São usadas como armas de guerra e precisam de proteção. E que os responsáveis devem ser responsabilizados e processados por as ações. Uma dúvida. No Congo rola fita de mutilação do clítoris ou não? Mano, eu acho que não. Eu não me lembro no documentário específico que falar isso. Eu acho que isso é outra vibe. Porque né, Acho que antes da gente entrar. entrar. A pior situação. Sim. Antes da gente entrar. Mas então, né? Antes da gente falar o que a gente tem que falar, apresentar aqui qual que é a pegada. Então, né? Como a gente foi meio bosta no último, a gente queria se redimir e aproveitamos essa questão do Prêmio Nobel da Paz, que premiou pessoas que estão fazendo a diferença naquela questão de guerra, de terrorismo e usar o estupro como arma de guerra. Ah, mas sei lá, o Prêmio Nobel já nomeou uns bosta aí. Tipo? Você quer desmerecer os caras, é isso? Tipo, não os bosta, os caras que é ok, mas não tem nada a ver com o pai, tipo Barack Obama. Tipo, ok, da hora, primeiro presidente negro, Mas fez várias guerras com drones e mas etc. tipo, porra. É engraçado a gente pensar que o Barack Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz e foi o presidente que mais bombardeou o Oriente Médio. Mas... Contraditório pacas. Contraditório pacas, só que não foi exatamente um Prêmio Nobel da Paz. Saudades, Ele ganhou o Barack prêmio por Obama. ser o primeiro presidente negro americano. Foi esse, né? Que não existia um prêmio de primeiro presidente negro americano, os caras deram o Nobel da Paz, foi isso. Inclusive, acredite ou não, mas se rolar essa fita da desnuclearização da Coreia e a reunificação das Coreias, o Trump também vai ganhar. Nossa, eu prefiro... Prefiro o Kim Jong-un. Porra, eu prefiro que Mas ele felizão lá ganhando, né? prefiro que o Stalin ganhe. Porque basicamente é isso, a vida do Trump é falar, if Obama did, né? Tudo é if Obama, então ele também vai ganhar e vai querer jogar na cara. Não vai ganhar. Mas eu não duvido que ganhe, cara. Aliás, eu tenho certeza que se rolar a paz nas Coreias, ele vai ganhar. Isso eu tenho certeza. Não, mas tem eu aquela- não duvido que role a paz. e ele Não, ganhe. mas tem a brisa... Tá gravado, hein? Ó, agora Não, agora ele vai comentar. poder cobrar. Tem a brisa de que as Coreias, elas querem ser protagonistas da unificação e da desmilitarização. Sim, elas querem ser protagonistas e elas são protagonistas. Eu não tô discutindo isso, elas são protagonistas. Mas, Quem iniciou todo o bagulho. se você for pensar, outros governos não... por Não, pior que foi- pareça, por pior que o Trump seja, e eu odeio esse cara, é um governo que abriu esse diálogo. Por mais que eu odeie esse filho da puta. Apesar dele ter fechado o diálogo com Cuba, ele abriu o diálogo com a Coreia porque ele sabia que ia dar bom pra ele. Não, mas já Propaganda. tinha rolado diálogo entre as Coreias antes do Trump se envolver. Mas não adianta ter diálogo entre as Coreias e os Estados Unidos continuar com 1 Tanto milhão que de soldados lá, caralho. Na Olimpíada de Inverno, quando os dois países decidiram competir juntos, o Trump ainda tava tretoso com a Coreia do Norte. Ele tá sempre tretoso. Ele fica naqueles Twitter rage dele. Agora ele tá mó... Agora eles estão apaixonados. Tá mó crachado In no love. Kim Jong-un. Agora não, ele me mandou uma carta e estamos apaixonados. Mas foda-se os Coreia, foda-se o Trump, Não, foda-se nada. foda-se os Nobel errado. A gente tá falando de um Nobel extremamente correto aqui. Porque realmente essa galera tem um trampo muito significativo. Sim. Pra quem não tá ligado, quem não acompanhou, né, como eu falei... Acho que tem três pessoas principais. Vamos acho que... anunciar qual o nome do documentário, traçar Claro, a gente tá traçar enrolando. Certo. Hoje a gente vai falar do City of Joy. Qual que é o nome da diretora aqui? Madeline Gavin. Ela dirigiu esse filme aqui. E acho que tem 3 personagens. Você lembra dos nomes? Eu acho que é o médico lá, a mina. Dennis. O Dennis... a Christine e a A Jan. Eve. A gringa. Tem a gringa que acho que é Eve. Eve, né? Mas Eles são gringos, né? Teoricamente todos eles são gringos. Não, mas tem os gringos de fora do país, né, do Brasil, e tem os gringos da Gringolândia. Acho que tem gringos e gringos. Tem, pra você que não tá familiarizado com conversas de noia, existem os gringos porque são de fora do país, e existem os gringos da Gringolândia, que é United States of Trump. Então, por isso que ela é gringa e os outros são menos gringos. Tem uma escala de gringuicidade.
É que a gente tem assim, ó. Vamos explicar mais ou menos. Aí foi meio chato explicar o filme, né? Mas, enfim, a gente tem a Christine, que ela é filha de pais... aliás, de pai belga e mãe congolesa. E aí o pai levou ela para estudar na Bélgica, ela fez todos os estudos lá, e aí depois, quando mais velha, ela foi virar professora numa organização no Congo que combatia a pobreza e fazia umas ajudas humanitárias emergenciais, chamada alguma coisa Canada, Night Canada, não vou lembrar agora. Não me atentei tanto. E tem a Ivy, que é também Uma ativista. É uma escritora, vítima escritora feminista que... que fez um monólogo lá, que ficou muito famoso. E ela também sofreu abusos sexuais na infância. E aí Do pai dela. do pai dela. Inclusive, abuso. é um dado muito importante, né? Hoje a gente vê muito essa patifaria de kit gay e o caralho, e contra a sexualização de nossas crianças, contra falar de sexo na escola, contra a educação sexual. Mas é muito importante ter, sim, uma educação sexual, porque educação sexual não é falar de sexo. É falar do seu próprio corpo, falar de quem tem autoridade pra mexer no seu corpo, que é você, não são os outros. A gente sabe que... eu não sei se no mundo inteiro, eu acredito que sim, mas pelo menos aqui no Brasil, a maior parte gritante dos casos de abuso sexual, de pedofilia, é com um membro da família. Então começa aí, né? A gente tem essa mulher que é uma ativista e justamente ela sofreu abuso sexual do pai dela quando ela era criança. Então, porra, não vem com essa história de sexualizar nossas crianças. As crianças têm que saber tem que saber diferenciar o que é afeto e o que é patifaria. Tem até uma parte, inclusive, que é parabenizar, que você falou muito bem agora. Tem uma hora no filme que ela pergunta, aliás, essa ativista, ela fala que o monólogo dela chama alguma coisa... Vagina monólogo. Vagina. Aí ela tá falando isso, aí pergunta qual o nome, aí é Kuma, acho que em francês, isso aqui é... Não, em... Congolês ou... Mas eles todos falam francês, né? A galera... Não sei se todos, mas pesadamente a galera fala francês lá. Mas O que Kuma é no rolê, não sei se O é que ban- torna é eles banto, não mais sei se é gringos do crioulo. que a gente normalmente... que dá, tipo, certo grau de gringacidade pra eles. Mas os caras foram colonizados, Colônia por então muito até tempo. hoje, porra. Não é escolha deles eles falarem francês. Eles não falam francês porque é chique. Eles falam francês porque eles têm que pedir pra parar na hora que alguém dá um tiro. É isso. Mas enfim, no bem que vai de escravidão. Deixa essa desgraça pra outro episódio. A gente vai falar de violência sexual. E essa Ivy, ela achei muito interessante ela falando que, por que esse receio na hora de falar vagina? Aí uma das mulheres falou, não, porque eles ensinam pra gente que é imoral. Ensinam Que é um pecado, que é né? um pecado. Ensina que é uma coisa errada. Aí por que Kuma? Aí vagina, aí por quê? Aí o momento que eu achei muito tocante. É pecado falar braço? É pecado falar mão? Por que então é pecado falar uma parte do seu corpo? Então, enquanto houver algum caso de violência, algum caso de estupro, eu ainda vou continuar falando vagina. E aí causa muito riso, né? Fala, puta, é isso mesmo. Ela tá falando com uma plateia de pessoas que literalmente passaram por problemas sexuais, por violência sexual, e tinha receio de falar em vagina. E tem uma hora também que as meninas começam a falar que, tipo, elas achavam a própria vagina feia, assim. Sim. E daí, tipo, tem toda essa desconstrução, e daí tem a parte que mostra os desenhos delas. Que ela dá um assim. espelho, né? Fala, olhem pro seu órgão. Né? Algumas mulheres, E é tão bonito, né, cara? elas estavam vendo o seu órgão sexual pela primeira vez ali. Pô, no alto dos seus 20, 30, 40 anos. E é seguro a gente falar isso, que não é um problema exclusivo do Congo. Se a gente vir aqui pra terras tupiniquins, isso vai ser muito mais comum do que a gente imagina. Sim. Inclusive nesses ensinos sobre sexualidade em escola, eu tava me deparando com uma notícia aqui no Brasil, que uma menina
escreveu assim, ontem eu vi meu pai fazer coisas com a minha mãe. Aí não sei o que nem ele faz comigo. Caralho. Tá vendo porque precisa dessa porra nas escolas? Tá ligado? Isso é um bagulho que não é só no Congo que tá. Onde você viu isso? Foi uma notícia no Facebook. Mas ela... Você viu isso não era fake news, né? Não, Pelo eu amor de vi, Deus. era realmente uma notícia séria lá. Caralho. Fiz a minha pesquisinha. Mas, mano, mostra que a cultura do estupro não tá só no Congo. Tá nas nossas escolas, tá aqui no nosso bairro, a nossa cidade. Mas acho que o argumento do filme é: no Congo, o estupro ele é usado como uma arma de guerra. Arma de guerra. É, E aí daí acho que a gente entra pode no explicar tema, isso né? um pouco, né? Inclusive, O que seria? antes da gente adentrar, é bom a gente dar uma contextualizada, né? Porque primeiro que a gente, no geral, né, normalmente a gente não sabe tanto de outros países e no geral a gente sabe muito pouco da África, né? Então... Dito isso, a gente pode falar com qualquer coisa agora. Ó, a gente não sabe muito, vocês também não, então é isso, ó. A gente tá se aceitando. Então, Pô, a gente não tem uma mina aqui também, que é uma bad. é uma bad, mas... Mas tem a Alex. A gente tem a Alex, só que ela tá Reptiliana. reclusa. A gente tem uma reptiliana aqui nos estúdios. É, a gente não tem nenhuma mina aqui porque a gente costuma ser rejeitado, então... A gente é otário, a gente não chamou ninguém, na verdade. Ninguém quer ser nosso amigo. Foi difícil convencer o Nonoia. Não foi difícil, eu aceitei na primeira. Ah, na real, Ninguém quer ser seu amigo também. Isso na aí. real, eu acho que eu iria chamar pessoas pra casa e falar assim: tem esse documentário sobre estupro no Congo, você quer fazer um debate sobre ele? Acho que várias da hora, pessoas iam várias querer pessoas. participar. É difícil chamar pessoas porque você fica dando migué e não querendo gravar. Eu? E editar. Viu? Não, então eu não ok. quero chamar pessoas pra você falar que não pode gravar aquele dia. Eu admito. Já tem 2 pessoas aqui pra passar por isso. Tá, eu admito que eu enrolo pra gravar, mas dava pra ter chamado, a gente nem pensou nisso, na real. A gente pode chamar aí, a gente vê no próximo episódio. A gente não vai morrer amanhã, eu espero. Mas A gente vai morrer segunda-feira já, eu acho. não. 2019, se eu não conseguir fugir do país. Mas voltando, só um segundo pro arroto. Edição, trabalhar aqui. Eu espero. Mas, né, pra gente dar uma contextualizada. Basicamente, os vencedores do prêmio, como eu falei, foi o doutor, né, que é o Denis Mukwege, que é um ginecologista congolês, que ele já atendeu mais de 30 mil minas, né, com esse problema, né, passando por essa situação. E a Nadia Murad, que ela é uma Yazidi, né, Yazidi, sei lá. Que também é algo muito longe da nossa cultura, né. Ela é iraquiana, é de uma... Normalmente os Yazidis são curdos também, né, que já é uma minoria, então é uma minoria dentro de uma minoria. E ela ficou... Quanto tempo? Vocês lembram? Não. Ela foi... Eu tenho uma dúvida. Ah. O que é o Miyazid? Ok, vamos lá. Os povos da Mesopotâmia... Não dá uma de João Carvalho aqui. Não dá de João Carvalho. João, escuta nós. Ok. Então, o Yazid é uma religião meio prima do zoroatrismo, né? Tá vendo? É coisa de niilista. Então, é uma religião... Até porque eu... Não, coisa de niilista é você lembrar por causa das associações. Não tem nada a ver com zoroatrismo, truzeira. Quer dizer, deve ter alguma coisa a ver, não sei. A gente não manja o suficiente pra falar se tem a ver ou não. Não, com certeza tem alguma a ver. O Nietzsche não ia colocar, tipo, só de zoa, assim, tipo, é isso aí, galera. Você não sabe? Nietzsche era bem zoeiro, já viu aquele bigodão? Mas a questão então, Yazid, né, é uma religião ali prima do zoroatrismo, bem... Dizem que é a religião mais próxima do antigo... do persa, né, de Mitra e tal. Então é o mais próximo ali. Que é, né, de uma minoria no Oriente Médio, a galera ali por volta do Iraque, ali da Síria. E basicamente é isso. Tá. Certo. E essa minha, né, curda e Yazidi, ela
Se você não vive debaixo de uma pedra, você sabe, né, do Estado Islâmico, que basicamente é o Estado Islâmico do Iraque e Síria, que tá tocando terror lá, matando a galera, cortando cabeça, fazendo vídeo, mandando na internet. E eles também utilizam o estupro como uma arma de guerra. E essa mina, ela ficou... Agora eu realmente não me lembro se foram 3 anos, quanto tempo foi, mas ela foi uma escrava sexual do Estado Islâmico. E aí ela conseguiu, não sei exatamente como, mas ela conseguiu se libertar e hoje ela é uma ativista, né, nesse sentido. E a gente sabe que o Estado Islâmico ele fez 3.000 vítimas de mulheres yazidis, né, de escravas sexuais, né, de abuso sexual no Iraque, só no Iraque. E essa mina, a Nádia, em 2016, ela virou embaixadora da boa vontade da ONU na questão de dignidade e dos sobreviventes do tráfico humano. E aí, né, agora ela foi reconhecida aí com o prêmio Nobel, ela e o Mukwege. E o documentário ele tem como cerne o Congo. Mais uma vez, o Congo. Pra falar a verdade, até esse ano, acho que começo desse ano, eu não sabia que existiam 2 Congos. Sempre que eu via Congo, eu tinha essa inocência. São eu acredito 2 nomes muito parecidos, né? Porque nenhum é só Congo. Nenhum é só Congo. Um é tratado como só Congo, que é a República do Congo. E aí tem o que é o nosso aqui, né? Nosso objeto de pesquisa hoje, que é a República Democrática do Congo, ou, né, durante aí, sei lá, a Guerra Fria, o Zaire. Então, para dar uma contextualizada, ele é o maior país da África subsaariana, né? A subsaariana é a África de baixo ali, a África para baixo do Saara. E ele tem como origem povos bantus e alguns povos do Nilo. Povos bantus, né, é basicamente a maior parte, né, da África subsaariana. E aí teve toda aquela parada de neocolonialismo, os caralho, e no final do século XIX ele foi colonizado pela Bélgica, né, porque afinal nenhum grande país hoje aí chegou sozinho, né? Os belgas só fizeram merda, né, mano? Mano, abraço, Sebastian, abraço. Hey, Sebastian, hugs, my friend. Mas só fizeram bosta. Mas a fita é a seguinte, era tão absurdo que, a princípio, o Congo não era propriedade da Bélgica. Ele era propriedade do rei Leopoldo II, Sim. que era o rei da Bélgica. Pior ainda. E então quando você assistiu Tarzan, tudo, era Congo, galera. Verdade. Tarzan, tinha uns caras cuzão, queria matar o Tarzan, queria matar os macacos. Era tudo Bélgica, filho da puta. Era tudo belga, filho da puta. E é essa fita. Mano, morreu muito mais gente no Congo do que morreu gente na Segunda Guerra Mundial, né? Tipo, no campo de concentração, por exemplo. E agora onde é que eu tava? Tarzan. Então, basicamente é isso, né? Foi uma província. Pera aí, eu voltei ainda. Não tinha... Tinha voltado, o cara tá na droga. Não usem drogas, crianças. Mas a droga é álcool, é lícita, não é? Não usem drogas, crianças. O cara quer dar álcool pra criança, velho. Biotônico Fontoura. Solta isso, crianças. Solta isso, crianças. Solta o álcool. Usem algumas drogas. Processinho. Mas então. Por isso que a faculdade não vai pra frente. Por isso, né? Tem Só que privatizar, drogado. comunistas. Meu Deus Leopoldo do céu. II. Leopoldo II, aquele filho da puta. A gente tem que lembrar dele associando que nem a gente lembra Hitler. Exatamente. Que exterminou judeu, Leopoldo exterminou congolês adoidado. Mano, ele matou muita gente, porque basicamente, né, num capitalismo selvagem ali, uma exploração monstro do Congo, e tirando recursos naturais, fazendo trilho de trem, matou gente pra caralho. Até que ele fez tanta cagada, matou tanta gente, que a galera falou, véi, tá demais isso aí, não é mais seu, agora é da Bélgica. Né? Não é mais propriedade pessoal sua, agora é do reino belga. Então a gente entra na brisa também do... Calma, vamos continuar aqui. Né? Sem spoilers, sem spoilers. Então ok. E aí, beleza. Então,
Aí em 1908 passou, né, pra Bélgica, ele perdeu os royalties. Ele ainda era rei da Bélgica e continuava bem na fita. Tava bem, né? Só não era mais particular. Mas o Natal dele não ficou triste do nada. Não é que nem o meu Natal. O Natal dele seria triste, mano. Ainda recebeu umas pérolas, uns diamantes cara, lá. Não passou fome, não. Não passou fome. Vou te falar que fome Sempre não teve passou. Game Boy, sempre teve Play Tem um dia 2. que eu não passo fome é no Natal, mano. Quer dizer, Mas você precisou explorar ano como- passado eu passei razoavelmente fome, nesse eu vou passar também porque eu virei vegano. Quantas pessoas se matou pra isso? O cara vira vegano e quer chorar que não tem bagulho no Natal. vitimista. Cozinha, vagabundo! Vitimista. Faz um bolo de uva passa lá. Um bolo de banana. Eu não me importo com o Natal, mano. Foda-se o que Natal. Não, eu não me importo com o Natal, eu me importo em comer. Se fosse um evento da Saturnália, tá ligado? Que é um negócio truzeira que os cristianos. Tipo, o Natal. O Natal era é fake. Saturnália. O Natal é fake news. É. Os romanos chegaram na galera e falaram: vocês curtem uns bagulho diferentes, né? Vamos fingir que é isso aqui? Foi bem isso. Saturnália é tipo. É tipo o bagulho pagão. Antes dos deuses gregos, tinha Saturno, que era um deus adorado lá na Península Itálica. Muita gente associa Saturno com Cronos, mas é meio problemático. Enfim, tipo, esse deus que era adorado lá, daí depois eles adotam, tipo, deuses gregos e pá, mas tipo, eles continuam fazendo esse culto Saturnália, que era um bagulho gigante, que era um Natal. E era em 24, 25 de dezembro? Sim, aí assim? vieram os cristãos e eles falaram, tipo, oh, e se a gente transformar Que é o- isso é no o nascimento de solstício. Jesus? E daí transformaram no nascimento de Jesus. Solstício de verão, de inverno, sei lá o que, né? Inclusive, eu me lembrei de Goya agora com essa fita de Saturno. Goya. Ah, Olha. o vendo? Pesadão. Mas daí é o Cronos, que a galera confunde com o Mas Saturno. é Saturno. Mas então, não é tão correto assim. É Saturno, é Goya e eu tô satisfeito. Não, Pode ser 2 Saturno? Pode, mas é Saturno. não é dois Saturno. Tem Cronos e Saturno e não é a mesma pessoa, não é a mesma entidade e é tipo... Você tava lá? Você viu ele comendo as pedras? Não, porque ultimamente, ó... Foi associado. Ó, você que tá ouvindo aqui em 2022 e não tá entendendo, em 2018... 2022 já tiraram isso do ar e nós está na Gulag Canavieira, velho. É, Mano, o mas Gulag, a gente tá no DOPS. Enquanto- Não pode olhar. Mas hoje os em caras vão criar uma dia... Gulag e Asaverso. Hoje em dia, pra você saber alguma coisa, você tem que ter passado por ela. Mas se por um acaso houvesse... Ou alguma- ser brasileiro. O brasileiro sabe de tudo. Não, se por acaso houvesse alguma matéria que você estudasse na forma de relatos de outros países, de outras pessoas que escreveram e fizeram Pessoas estudaram documentos... fontes, estudaram documentos. Imagina se tivesse uma matéria que estudasse isso. Ia Olha ser que da hora, doido. ia ser da hora. Olha que doido. Mas infelizmente a gente não tem isso. Não tem, a gente E tem aí a um- gente tem que dar lição de moral na Alemanha, Moral falando e que eles não cívica. sabem de nazismo. A gente tem que dar aula de moral cívica na Alemanha e dar aula de nazismo pra Alemanha. Porque this is Brasil. E porque o KKK é esquerdista. White Pardo. White, Já viu essa? White Pardo. White Pardo bom. Guarda nazi, eu acho. Mas Claro. saindo de Cronos, saindo de Natal, saindo de White Pardo, mas nem tanto. Então tem essa fita, né, do Congo, e aí nos anos 50 começou a rolar os movimentos nacionalistas de independência. Eles conseguiram ficar independentes em 1960 com o Patrice Lumumba. E aí, em 65, né, porra, em 60 os caras ficaram independentes, começaram a sonhar. Em 65 entrou um filho da puta, o cuzão. Mobutu Desiré. Inclusive, próxima vez que eu for jogar RPG, o nome do meu personagem vai ser Mobutu e ele vai ser o maior assassino desgraçado. Então esse Mobutu Desiré, ele criou uma ditadura personalista. Do filho da puta, eu não sou, velho. Vai ser Então, um personagem vai ser filho um- da puta. Eu vou matar um monte de goblins, você E quer com que ele nome chame o quê? grande. Então, mas aí você vai relativizar toda a violência, tipo, pá. RPG é pra relativizar a violência. Você não faz RPG pra criticar o Não, mas- neocolonialismo Não, mas ou hegemonia americana. Mas você nunca fica É fazendo- D&D o RPG. Mas você nunca fica associando, tipo, não, os elfos são os europeus, colonialistas, e daí, tipo, eles. ninguém fica fazendo essas Claramente você referências. não é um fã de Mayhem. Porque se você fosse um fã de Mayhem, você ia saber que o... Qual que é o nome do filho da puta? Lars? Sei lá, mas você ia saber que o nome do filho da puta lá
ele acha que o Lá Senhor não dos tem. Anéis... Não. Outro filho da puta. O que foi preso porque matou o outro cara. Ela não é um filho da puta? Não sei. É, meu filho da... Não sei. Todo mundo é filho da puta, parça. Olha nós. É um belo filme. É um belo filme, ok. Gostei muito. Mas então, basicamente você não conhece o cara, né? Porque ele dizia que o Senhor dos Anéis era a história os orcs eram os nórdicos invadindo a Inglaterra. Uhum. Então, tá vendo? Tudo que a gente for, dá pra cutucar. Mas voltando ao nosso X Começando. hoje, retomando. E aí então entrou esse Mobutu. O Mobutu, ele em 65 ele entrou, aí ele decidiu meter o louco. 65, hein, gente, ó. 65, 64, ditadura, ok? Ele era um ditador anticomunista. Era um antidemocrático. Era contra a democracia, contra os interesses, sei lá, ocidentais. Ele era a favor dele. A favor dele mesmo, é isso. Ele era a favor É dele. isso. Tanto que ele não criou, né? Porque aqui a gente teve uma ditadura. Lá ele, e em muitos outros lugares, por exemplo, a gente pega Chile, por exemplo, tem essa ditadura personalista. Então era uma ditadura ao redor dele, do tio Mobutu. E aí, em 71, o cara tinha um ego tão grande que ele mudou o nome do país. E aí ele falou, não, o país é meu, vou trocar o nome, foda-se. E aí o Congo passou, a República Democrática do Congo passou a se chamar Zaire. E, porra, nos anos 70 teve um papel aí importante na questão de... Começando. E aí, e aí nos anos 70 teve um papel importante na questão da Guerra Fria, né? O Mobutu ele chegou a se reunir com o Nixon, trocou umas ideias, ficaram amiguinhos. Porque não, um filho da puta tende a ter filhos da puta como amigos. Sim. Né? Então. Tava só Vigi galera Bolsonaro. estranha, galera... Vídeo de Bolsonaro e Trump aí, ó, vão ser grandes amigos. Não que o Trump queira ser amigo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro quer muito. Ele ser quer amigo. andar, o Bolsonaro quer andar no recreio com o Trump, mas o Trump não se mistura. Mano, vocês viram aquele vídeo dele batendo continência pra bandeira americana? Eu queria ter Isso. desvisto essa passagem. Eu não sei como é que a galera consegue chamar um maluco de nacionalista quando ele bate continência pra bandeira americana. Não sei. Então, mas essa galera acha que é massa, né? Tipo, ser um entreguista do caralho. Então, eu quero morrer. Eles são bem capazes de resolver isso aí. Não, eles vão resolver isso aí. É por isso que a gente tem que ir pro Uruguai, galera. Bora fechar um busão. Caravana saindo hoje, meia-noite. Nossa, leva eu, Mujica. Aí a fita foi, né? De 71 até 97, ficou nessa pegada. E Guerra Fria, os caralho. E aí em 94 tava osso em Ruanda, porque Ruanda é ali do lado, né? Ali na esquina. Você tá ali no Congo, você caiu pro lado, apesar do Congo ser enorme, mas você caiu pro lado, tem dois meninos pequenos ali do lado, que é Ruanda e Uganda. E que inclusive também são famosos no cinema internacional aí, com o Hotel Ruanda, O Último Rei da Escócia, bastante coisa. Então em 94 colou coisa de 1 milhão de refugiados de Ruanda fugiram pro Congo, porque o bagulho tava osso lá, tava osso. E o problema é que basicamente, aí aqui a gente entra naquela questão, né? Porque toda vez que, na nossa ignorância, no geral, toda vez que a gente vai falar de África, tudo, as pessoas falam, mas por que tem tanto problema na África? E tem uma resposta padrão, bombril, que é bem fraca quando a gente vai estudar, que é falar, porque eram tribos inimigas, então a África briga assim, a África tá assim hoje, porque quando colonizou, dividiu a galera, colocou tribos inimigas juntas. Não, gente, não é a questão, não é simples assim. Aqui nesse caso, calhou. Realmente colou 1 milhão de galera que não se dava bem, de refugiado, e deu umas tretas. Mas o buraco é muito mais embaixo, e a gente vai falar disso no decorrer do episódio. Questão de milícia também, não tem nada a ver com... Sim, exatamente. Mas sem spoiler. E aí, depois disso, em 96, a galera tava revoltada com esse filho da puta do Mobutu, que, mano, todo mundo mergulhado em miséria, uma corrupção extrema.
E aí a galera falou, não, foda-se você, nós vai meter o louco aqui. E aí em 96 começou uma guerra civil violentíssima, violentíssima, e inclusive com o apoio de Ruanda e Uganda, né, dos lados rebeldes e tal, porque o Mobutu também cortou relações com os caras. O Mobutu não era um bom diplomata. E em 97 ele desiste da fuga, e aí entra o Laurent Désiré Kabila, que ele vira o primeiro-ministro, né? E aí ele fala, não, vamos chamar aqui uma Assembleia Constituinte e vamos... Em 97 isso. E vamos fazer eleição daqui 2 anos. Mas aí só pra gente entender, em 94, no país vizinho rolou a treta do Hotel Ruanda, que pra quem não sabe foi a treta entre os Tutsis e os Hutus, que eram 2 etnias ali. Aliás, que eu fui procurar atrás e vi que não eram 2 etnias, eles vieram da mesma. Era criado por europeu safado. É uma coisa meio doida, assim. E aí deu uma treta fodida, assim. Muitos morreram. Peraí. Então, a gente deu uma pausa aí, a gente teve uma longa discussão. Uma longa discussão de 30 segundos. Sobre Para de métodos. interromper o menino. Tá, mas ok. Foi a Bélgica também que cagou no pau em Ruanda, igual cagou no pau no Congo. E a brisa... Então, não vou confirmar assim, mandar com certeza, mas essa fita das 2 etnias que estão em treta até hoje lá em Ruanda foi meio que forjada, assim, não existia naturalmente entre eles. Como assim? É aquela fita que ele... É, uma brisa estética, né? Eles começaram a analisar, tipo... Sim, tinha uma galera com traços mais caucasianos. Uns eram mais e altos e daí tinha um traço mais branco. Nariz mais finos, não sei o que. E aí e esses foram escolhidos pelos colonizadores para serem para organizar, né? Não sei exatamente. Eu teria cuidado agora, porque vocês estão tirando informação do cu. A gente tá bem Galera, não escutem eles, né? Ignora os últimos 2 minutos. Segue o jogo. Voltando. Em 94, teve a treta dos Tutsis e dos Hutus em Ruanda, que é um país vizinho do Congo. Pequenininho. Inclusive também foi colônia da Bélgica, que nem o Congo. E aí, esses Tutsis e Hutus, a gente sabe que a divisão da África, ela não respeitou os limites dos próprios povos. Ela respeitou limites que os europeus fizeram. Os caras chegaram achando que era Civilization, achando que era War. A gente vai chegar esse com a território é meu. reguinha aqui e vou medir. Então muitos desses caras ainda estavam... Se a gente pega o mapa da África, é reto, assim. Inclusive... mais ou menos. Normalmente Alguns. Inclusive, meu professor de história do cursinho, ele falou uma coisa, isso aqui na tirada do cu, ele falou aí, que na reunião... De cursinho. Professor de Do cu do professor, hein? Do cu do professor, exato. ó. Cursinho. Ele falou que na hora de delimitar o espaço... Não façam cursinho, inclusive. Que isso, ô louco. Cursinho é uma bad, mano. Acho que tinha que acabar o cursinho. Ó, deixa eu só falar. Na reunião que foi decidida... Olha isso, mano. Faça uns cursinhos sim. Não Corram faça- atrás do seu futuro. Não, Meritocracia. Calma. Olha isso, é reto Ó, pra caralho. Na reunião, Calma. na reunião que foi decidida qual área cada país europeu iria ficar, a Bélgica, como ela foi a sede da reunião, ela teve o privilégio de ser a primeira a escolher. E aí, segundo esse meu professor, falaram que ele chegou assim, no mapa da África, com uma caneta tipo nanquim, uma pena tipo nanquim, assim. Nanquim da Faber-Castell, tá ligado? Tem uma caneta mais bonita, eu escolho primeiro. Não, ele pegou a pena, tipo assim, sei lá, o pincel, não sei o que foi usado, ele molhou no nanquim, e aí ele, tipo com a escova de dente, assim, você pega e empurra assim pra Daquele splash. dá o splash, isso, obrigado. Tava faltando essa palavra, o splash. E aí, como a Bélgica foi a sede, ela teve esse privilégio de ser a primeira a escolher, então dizem que ele fez esse splash e aí Lenda urbana, hein, galera? Não E vai aí botar o isso no splash- vestibular, não pode dar ruim. Mano, isso parece o ser splash muito... viria Ah, no não, velho. Congo. Isso é oficialmente informação do cu, tá ligado?
Não, é oficialmente informação do cu, mas é uma informação interessante do cu e é lenda urbana. Eu acho que a gente tem que perpetuar. Tem que mudar isso aí, tá ok? Tem que mudar isso Não aí. vou mudar isso aí não, tá ok? Mas Não, isso aí tem que continuar. isso aí tem. Não, mas é Eu sou o cara que vai mudar continuando. isso aí, não mudando isso aí. Mas continuando, em 94 teve essa treta do lado do Congo, que mais de 1 milhão de refugiados tiveram que ser deslocados, fugiram pro fugiram Congo. ali. E aí, em 96 começou o que foi a Primeira Guerra do Congo, que foi essa primeira guerra para tirar esse ditador, né, que se instalou depois da independência. E em 97 assumiu o outro mano, Sim, o Laurent Désiré Kabila. Kabila, que iria convocar uma nova assembleia, não sei Inclusive voltou o nome, né? Tu falou, não tem porra de Zaire aqui não. É República Democrática do Sim, Congo e sim. fica na humilde. o quê. Com a destituição do Mobutu, voltou o nome normal, que era a República Democrática do Congo, e em 98 começou o que vai ser chamada a Segunda Guerra do Congo. Sendo que ele prometeu eleição pra 99, mas a galera falou, não, 99 tá longe. A treta, Vamos resolver isso aí. a treta tá aqui agora, não vai sair não. E aí chegou ao ponto de ser a Grande Guerra da África. Isso, né? ela é conhecida como Segunda Guerra do Congo ou Grande Guerra da África. E, velho, extremamente violento, extremamente... Acho que todo mundo aqui já assistiu algum filme, todo mundo não, né, mas no geral a gente já viu algum filme de África, de guerra. E por mais que seja, por um lado, assim, um pouco preconceituoso, por um lado seja um pouco chavão, né, um pouco... A gente sabe que é muito naquela... Pelo menos essa guerra carrega muito daquilo, carrega... Quem assistiu Beasts of No Nation, por exemplo, que é extremamente triste, extremamente pesado. Sim. Inclusive, galera, demoramos meia hora pra falar isso, mas... Cara, se você tem estômago fraco, não assista esse documentário. Ele não é gráfico, não vai mostrar cenas pesadas. De estupros nem nada. Ele não mostra assim nada pesado. Ele de olhar, ele não é 18 mais. Só que os relatos, cara, cada palavra é um murro que você toma no estômago. É pesadíssimo. É coisa de você... Assim, sem dúvida alguma, é o mais pesado que a gente já trabalhou aqui, de longe. Mano, é uma coisa assim... Ele é tratado com tanta normalidade que eu acho até assustador, assim. Eu fiquei momentos em que eu tive que parar o filme, respirar, caralho. Porque, assim, eles estão contando a história do Congo e como é que foi feita a organização. E aí, do nada... Pausa aí. Eu sei que... Aqui, ó, a gente acabou de pesquisar e na verdade foi tipo 87 mortes, então foi um atentado brutal. Não, assim. mas a fita foi essa, né? Tipo, realmente foi. Ninguém falou que não foi brutal, mas foi um atentado, né, brutal, 87 mortos. E aí acho que 2 dias depois, uma semana depois, teve um atentado na Somália, se não me engano, com mais de 200 mortos. E foi meio que um foda-se, assim. Um grande foda-se. Tipo, se falou muito porque foi próximo do Diniz. Aí as pessoas falaram justamente isso. Por que não tem, né? Comoção igual a que tem. Somos todos França, somos todos não sei o quê. Galerinha postando foto de perfil do Facebook com o filtro da França, mas ninguém com a porra da Somália. E a merda ninguém se importa quando com a alguém Somália. fala isso, porra, por que você se preocupa com a França e não se preocupa com a Somália? Então você tá desmerecendo os franceses? Então você tá querendo ser lacriane? Não, mano. Porra, não, olha o número de mortes, foi tipo quase mais do que o dobro das que foram mortas do atentado. Mas e a galera trata infelizmente a carne mais barata do mercado é a carne negra. né? Infelizmente. Mas só pra botar em contrapartida, a Segunda Guerra do Congo matou 3,8 milhões, de acordo com a Wikipédia. Isso. 3,8 bilhões, porra, no século XX, tá ligado? Final do século XX ali, Não, porra. e a fita né? Porque foi de 98, né? Começou a estourar ali Guerra Civil em 97 e tal, né? Mas foi em 98 e teoricamente acabou em 2003. Só que ela teoricamente acabou em 2003, que a galera assinou acordo de paz e tudo, mas ela continua até hoje. Em 2004, morreram 1.000 pessoas por dia. Caralho.
Ela acabou em 2003, em 2004 morreram 1.000 pessoas por dia. E contando. Tão foda. Aí você me pergunta, né? Mas porra, por que tem esse BO todo, né? Porra, por que a galera tá se matando? É essa história que a gente aprende na escola, essa história, essa explicação padrão do super trunfo, que é porque cortaram com tribos inimigas? Cara, também. essa é a ponta do iceberg. Essa é a ponta hoje em dia, o que o documentário ele explica, o que ele mostra é a gente tem essa mania de associar a África com pobreza, né? Porque em determinado ponto de vista não tá muito errado, porque realmente existe muita miséria, existe muita fome. Mas não é porque a galera é pobre, não é porque é infértil. O Congo é um dos pedaços de chão mais filho da puta de rico dessa porra desse universo. Mas a brisa é tipo, você não vai poder comer coltan, mas coltan serve pra fazer smartphone, mas que não vai pra essa galera. Mas o vai, solo tipo, é extremamente rico, vai, tipo, o que você plantar dá lá. Pro norte-americano, principalmente, pro principal mercado. Só que a base do quê? De explorar a galera que tá lá. Basicamente, o solo lá é muito rico tanto para plantação quanto rico em minerais. É rico em diamante, é rico em ouro, é rico, aí você lembra do Enéas, porque é rico em nióbio. Ele tem em torno de 64% das reservas de nióbio do mundo. Tem um pensador, o Schwartz, ele fala de pensamentos fora do lugar. E ele fala, por exemplo, que o Brasil ele aceita o liberalismo, mas o Brasil nunca vai ser tipo liberal, nunca teve brisa liberal, porque, por exemplo, tinha escravidão aqui e tinha a brisa do favor, que a galera não tinha salário, não tinha emprego fixo, era um favor que você fazia e você recebia algo em troca. Daí fala, mano, escravidão e favor, isso não tem nada a ver com liberalismo, e mesmo assim, tipo, desde essa época a galera tá falando, não, liberalismo era massa, não sei o que. E daí, tipo, eu li uma vez uma mulher criticando a brisa dele, criticando o Schwartz. Ela tava falando que não é que o Brasil é uma ideia fora do lugar, é uma ideia dentro do lugar ainda, porque pro liberalismo funcionar naqueles países, a galera poder consumir o que quiser, precisa haver um não liberalismo nos outros países de terceiro mundo. É algo global, Exatamente. assim. E, tipo, pro liberalismo funcionar na Europa, nos Estados Unidos, precisa ter o país que tá tendo, tipo... A Bélgica é rica por um motivo. tá tendo... Tem que ter o país que tem, tipo, a exploração e, tipo, trabalho semi-escravo por causa do coltan que vai fazer a porra de um smartphone, tá ligado? Trazendo pra gente aqui, uma discussão que a gente vê hoje, é a galera falando dessa questão de liberalismo, questão de se equiparar aos Estados Unidos, falar, mas os Estados Unidos não tem Petrobras, é um monte de empresa, não sei o quê. Mas os Estados Unidos não exporta petróleo. O petróleo é deles. E a gente quer se equiparar com os Estados Unidos, mandando o petróleo todo pra fora? Então, chega um pouco perto aí. E a questão é essa, né? O Congo tem um solo extremamente rico, né? Cheio de diamante de sangue, cheio de ouro. Inclusive é um negócio que a gente estava conversando esses dias, né? Que uma linha de pesquisa aponta que o homem mais rico de todos os tempos foi um africano, foi um negro, né? O rei do Mali. E justamente o Mali, na época, na coisa ali do século XIV, era responsável por cerca de 60% da extração de ouro mundial. Então, porra, a África é riquíssima. O problema é que é saqueada. Então, hoje, infelizmente, né, a gente até pensa nessas coisas, mas depois a gente esquece. Então, o chocolate que a gente consome é trabalho escravo infantil na África, né? Nestlé, Hershey's, o celular que você tem, o computador, o videogame, tudo. Sony e Samsung, Nintendo são inclusive LG. citadas no documentário, mostrando tipo como apoiadores do que rola lá, inclusive porque, comprem Xbox. Não. Não, porque, tipo, é realmente uma crítica, assim, por exemplo, que eu comentando com a galera de casa, da República, assim, não, porque
tem muitos estupros como crime de guerra, que não sei o que e tal. Ah, não, mas é tudo por questão interna, primeiro. Foi esse o primeiro... Tem esse super trunfo esse primeiro contraponto que vieram. E o segundo é que, tipo... Não, porque você tem que ver a conjuntura econômica, que não sei o que. E, mano, não é isso que tá acontecendo. Sim, o tá argumento do filme é: o estupro é uma arma de guerra, porque o que acontece lá? Sempre tem essas minas que eles traem, principalmente o coltan. Querendo ou não, o país ainda tá numa guerra violenta, né? Tá Sim. uma bagunça. Aham. Mas a brisa é, você tem esses minérios que são muito importantes para essa indústria que é uma das que mais cresce, que é a questão digital, né? De videogame, de computador, celular, o caralho. E daí você tem esses minérios que servem para isso. E você tem, ou seja, você tem minas que são muito valiosas. Extremamente. Uhum. Se o Enéas achava que o Brasil podia virar uma superpotência com nióbio, Sim. então você vê que o negócio não é à toa. Uma né? potência igual ao Congo. Pô, E não daí- é só o nióbio. Nióbio, ouro, diamante Uhum. e outros minérios. Não, mas lá nem é o nióbio puro, né? Tipo, composto que serve pra fazer nióbio e serve pra fazer várias Você outras coisas. desmancha, tem que dar várias fitas. É. E daí, o que o documentário fala? Você tem essas minas que são muito valiosas. Você tem a população que mora perto, porque sempre morou ali perto. E daí, tipo, você não pode deixar essa população continuando lá porque você quer explorar o máximo daquele ambiente. Daí você cria um Sem terror. supervisão, inclusive. Você cria um terror, inclusive, naquele ambiente, tá ligado? Nas regiões próximas das minas. E o que é mais horrível do que ser estuprado, tá ligado? E daí, tipo, o estupro ele serve com essa arma de guerra pra criar esse terror, pra fazer a galera ter medo dessas regiões. Tipo, se você ficar ali, você vai ser estuprado, sua mulher vai ser estuprada, seus filhos vão ser estuprados. Então você precisa muito sair dali, tá ligado? E daí é isso. E o que acaba com esse super trunfo de que na África tem conflitos internos que vêm antes da questão financeira e, enfim, capitalista, global. No Congo, a gente vê que os casos de estupros eles se multiplicam e muito nas regiões ao entorno das minas. Em torno das minas. Então não é uma coisa assim de uma tribo com outra. Não é uma cultura que Não os é uma caras têm. cultura. Não é. Inclusive, em determinado ponto eles falam, né? Que uma mulher ela fala que ela não sabia, ela não conhecia a palavra estupro antes daquelas milícias chegarem. Porque basicamente o que acontece? Tem várias mineradoras mundiais, internacionais, de vários países do mundo, né? Grandíssimas, que elas têm interesse em minerar. Tem a galera perto, né? Não quer dar uma história. Então, basicamente, você pega ali 20 mano que tá ali na merda, né? Porque os caras já não tem perspectiva nenhuma. Então você pega 20 caras, dá uma K-47 na mão deles e fala, ó, brinca aqui nessa área, mete o louco aqui. Inclusive, Então os caras vão lá, eles saem matando a galera, eles entram nas casas, estupram as pessoas, estupram a mulher na frente do marido, estupram as crianças na frente, né? Todo mundo pra criar um terror, porque eles não estão lá, eu vou estuprar porque simplesmente eu quero, não. Tem uma função que eles estupram. Não é só um ato hediondo por si. Inclusive, você falou da K-47, tem um artista, um fotógrafo, eu não vou lembrar o nome dele de cor agora, mas eu posso deixar na descrição aí do podcast, que a brisa dele era, tipo, viajar pela África e ele fazia umas AK-47 brisas, assim, tipo, uma decoração massa e tal. E ele botava, tipo, na mão dos africanos, tipo, os caras empunhando as AK-47 muito massa. E quando eu vi pela primeira vez isso, eu achei, tipo, um empoderamento, achei muito massa, tipo, os caras, tipo, segurando os AK e tal. E daí, tipo, depois desse documentário que eu vi, tipo, a visão que mostra os caras lá armados Como e uma tal. simples ferramenta, né? Uhum. Tipo, a arma é simplesmente uma ferramenta pra realmente criar essa O opressão. próprio cara é então. uma ferramenta, Uhum, infelizmente. sim. E daí foi que eu comecei a pensar, mano, completamente bad, tá ligado? Completamente. Não tem nem como você passar o pano pra um cara segurando uma 47. Mesmo se você pode pensar, é um cara negro num continente que foi...
constantemente explorado, não tem como você passar o pano, porque ainda é uma arma que está sendo usada para oprimir pessoas que não têm acesso a essa arma. Sim. Por exemplo, as mulheres no Congo, elas não vão ter acesso a uma AK-47. E o que vai acontecer com elas? Elas vão ser estupradas e tipo, você achar massa o cara portando uma AK-47 é você teoricamente passar o pano para a situação terrível que essas mulheres estão vivendo. E lembrando que não é o cerne do problema não é o cara com a 47. É o filho da puta do gringo que vai lá e bota essa 47 na mão dele e manda ele fazer aquelas coisas. Não adianta você pagar uma de Rambo e filme de Expendables e o caralho, de mandar os caras na África, matar uma galera e falar tá tudo bem. Não é assim. Até naquele filme do Tom Hanks, do Capitão Phillips, que mostra os piratas da Somália, né? Sim. Que fala, aí tem um momento que o pirata tá se vangloriando. Ano passado peguei um navio com carregamento de carro de luxo, não sei o que. Aí ele vira, tá, e o que você tem agora? Nada, porque aquele dinheiro não foi pra aquele cara. Aquele cara era uma ferramenta na mão de uns caras muito maior. Então essa é a merda. Sim. E é uma coisa, e é uma questão que a própria Christine fala no documentário, que ela se viu criada na Bélgica, né? Pela escola, por toda a indústria que a Bélgica consegue fornecer para ela, e ela viu, caramba, eu não me sinto bem aqui, né? Porque ela foi fruto de um amor proibido. Ela diz isso. Lembrando que a Christine tinha uma família, né, de obviamente belgas muito ricos, com uma plantação a mãe de dela pai. era bad e o pai era rico. Existia uma família extremamente rica belga com terras de café no Congo. Aí existia uma mulher, né, dentre os centenas de funcionários, tinha uma mulher negra, que ela deixa congolesa. bem claro que ela não foi nem sequer alfabetizada, a mãe dela. E aí o filho dessa família se apaixonou por essa mulher, e aí eles casaram, a família expulsou o filho, porque achavam um absurdo o filho ter relação com uma negra, né, com uma congolesa, porque afinal eles eram uma elite. Então a família meio que expulsou o cara, e ele foi morar com essa mulher lá junto dos outros funcionários, né, nas terras, e tiveram acho que 7 filhos, né? E a Christine é um desses filhos, e aí ela justamente... Viveu no meio desses dois mundos, meio sem saber onde ela... Ela teve uma educação, né? Ela teve uma boa educação, porque a Bélgica tem uma boa educação por padrão, né? Só que ela cresceu sem saber qual lugar do mundo. Ela é mais belga ou ela é mais congolesa? E aí ela se deu conta de que ela era mais congolesa, ela se vê melhor. Ela viu que ela não conseguiria viver fora do Congo, né? Ela fala isso. Sim, ela prefere viver esse estresse de lidar com... Olha isso que ela falou. Ela prefere viver com o estresse de que mulheres estão sendo violentadas diariamente por crimes de guerra, por causa de minério, do que viver no estresse de uma grande cidade como alguma cidade da Bélgica, tá ligado? O estresse tipo do dia a dia, o que eu vou comer hoje, o trânsito, sabe? Falei, caraca, ela prefere ter esse tipo depois de de ver aquela cabeça. dicotomia, né? Depois dela ver esses dois mundos, eu acho que fica meio difícil, né? Você cresce num mundo... Eu tô brincando com o alagador do cara aqui. Deixa essa porra lá. Então, porra, você cresce num mundo tipo, horrível, né? Você cresce vendo as mazelas da sociedade, a pior coisa possível, e aí depois você vai viver num outro mundo onde você finge que isso não existe. Então, pra gente é fácil fingir que isso não existe, né? A gente não passou por isso, a gente não cresceu naquilo. Então é muito fácil você terminar esse episódio hoje e continuar trocando de celular todo ano. Mas acho que é mais continuar fácil comprando ainda Nestlé. você, brasileirinha aí, achar que a Bad tá lá na África e a Bad na real tá tipo, no seu estado, provavelmente. Sim. Então, mas é muito bad a gente esquecer as coisas quando a gente não tem contato. Né? E ela justamente, ela cresceu naquilo, ela falou, mano, não, eu não vou fingir que isso não existe. Eu vou lá pra tentar fazer diferença. E foi um negócio muito forte dela. Inclusive ela fala, né, que teve um momento que ela viu uma cena horrível,
que eu inclusive eu me recuso eu me recuso a reproduzir a maior parte das histórias que eu ouvi achei, foi muito chocante, porque o documentário começa a falar de uma mulher que sofreu tipo, estupros múltiplos, assim, na mesma situação. E ela vai relatando e tipo, já é aquela pedrada no seu olho, Sim. assim, pra você começar o bagulho já chocado pra caralho. Um negócio que a gente sempre faz aqui é a gente contar as histórias dos documentários. E hoje eu me recuso a reproduzir. Eu acho que até porque, como eu falei, tipo, já... Não é meu lugar de fala também. É, o que eu falei, a gente só tá entre homens aqui, comentando sobre a história da África e tal. E, tipo, acho que a gente não tá pra realmente dar o peso certo pra esses relatos, que são relatos realmente absurdos, assim. Se você tiver estômago, assista. Se você não tiver estômago, é melhor realmente não assistir. Não, assista, porque como eu já comentei várias vezes nesse podcast sobre vários documentários, sentir medo, sentir raiva, sentir desconfortável é melhor do que não sentir nada. E no mundo que a gente vive, não sentir nada, eu acho que é o pior pecado, tá ligado? Porque a gente vive num mundo onde absurdos acontecem e se você tá se sentindo confortável, não sentindo nada, você é um bosta, tá ligado? Você tem que sentir algo, porque, mano, esse mundo é absurdo, tá ligado? Justo. Mas justamente, aí a Christine, ela passou por uma situação onde ela viu, né, viu uma situação horrível. Não, essa eu vou até falar que foi onde foi meio que o fundo do poço pra ela, que ela tava num hospital, né, dessas mulheres violentadas, quando ela viu uma bebê de 6 meses que tinha sido estuprada. Não era uma criança de 6 anos, não era uma mulher adulta, era um bebê de 6 meses. E esse bebê não sobreviveu. E foi o fundo do poço pra ela. A partir daí ela começou a deteriorar, ela começou a morrer, ela perdeu peso, ela não sabia mais lidar com pessoas. E ela falou que uma hora ela se via no espelho e via uma sombra. foi uma sombra, ela sabia que ela tava morrendo. Tava morrendo. Né? E aí o doutor encontrou ela e meio que conseguiu resgatá-la, né? Conseguiu... Esse doutor, ele vira uma figura meio messiânica, né? Ele vira um herói, né? Sim. Mas, tipo, eu acho brisa, assim, não... Quer dizer, né? A gente não tem a biografia completa do cara. Mas no máximo que um homem pode ser em relação e empatia entre as mulheres, assim, o cara foi ao máximo. Sim, assim. sim. Não, ele foi muito ético, muito profissional. Se Porque sacrificar realmente pelas mulheres que sofreram Ele violência. salvou mais de 30 mil mulheres, né? A gente tem que ver isso. Ele salvou mais de 30 mil mulheres. No decorrer do filme a gente vê que ele sofre uma tentativa de assassinato. Ele, inclusive, depois disso, ele tem família, né? Tem filhas, tudo. Então, temendo pelas filhas, ele acaba saindo do Congo por causa disso. E depois ele vê que não tem sentido ele continuar a vida dele sem poder ajudar aquelas mulheres, sem poder desempenhar o papel que ele vinha desempenhando há anos e anos, e ele volta. Como uma figura, daí sim, idolatrada, galera. Sim, e aí o vai no pessoal muito aeroporto, feliz em vê-lo. E daí... Não, mas eu imagino ele, tipo, abrindo um pequeno hospital pra cuidar de mulheres assim, e aí ele vê uma, aí vê 2, 3, 4, 5, 10, 50, foi o que ele 1000. fala, né? Aí você vê, caraca, 1000 não é só ter contato com histórias, porque ele fala, às vezes eu escuto a história e fico, tudo bem, né, aconteceu. Mas aí ele é um médico ginecologista, Sim. então ele viu o estrago que foi feito. Essa e aí é a ele fita. fica, como não enloquecer com Então conta essa odisseia dele, né? Que no começo ele ia tratando as mulheres e... falar disso numa cota, eu fiquei... Fala você. Mas, tipo, o que ele fala, né, que ele era um cirurgião, né, ele operava as mulheres e lá e tal, e nas genitálias, e o que ele percebia a primeira vez que ele viu um caso de estupro que fez um mal muito físico ali à mulher, ele falou assim, mano, isso foi um caso de um psicopata, um cara completamente doente mental, que fez isso a essa mulher. E daí ele começou a ver outro caso, e outro, ele viu que o negócio era sistemático, que Não era... é simplesmente um psicopata, é algo corriqueiro. E daí estupro mesmo. e a conclusão que ele chega, e a conclusão que o filme defende, né, eu acho que esse é o posicionamento político do filme, é que lá no Congo, justamente por toda essa questão das mineradoras que a gente falou,
o estupro, ele é uma arma de guerra, assim. É um terrorismo sexual. É um terrorismo, efetivamente. Terrorismo. A gente não precisa nem colocar o adjetivo sexual, porque parece que a gente tá separando do terrorismo normal, tá ligado? Parece que a gente tá separando do cara que bota uma bomba lá na França e o cara que estupra um monte de mulher. Mas no final das contas, é o meu ponto, tá ligado? Você gerar medo na galera pra, tipo, criar aquele impacto. Tá, é diferente, de certa forma. Porque ele tem o Estado Islâmico, que ele quer simplesmente fazer uma propaganda política e lá é simplesmente algo muito mais prático, tipo, fiquem longe dessa área. Mas mesmo assim, é a questão do... econômico, né? É puramente econômico. É a questão do medo também, tipo, você quer criar medo, tá ligado? E inclusive entra na questão, né? É mais dos ampliadores aí da miséria, porque o Congo é uma terra extremamente fértil, né? Não é aquela ideia que você tem de África, de deserto, de savana, não. É ali a parte extremamente fértil, a parte de floresta, é onde tem gorila, os caralho. Então a terra é muito fértil, a galera planta e consegue sobreviver. Só que a partir do momento que o pessoal é expulso de suas terras, a partir do momento que você não tem mais segurança de ficar na sua vila, na sua cidade, e você foge para um centro urbano, não tem mais plantação. Você não tem mais como plantar, você não tem mais como sobreviver. Então é isso que gera uma miséria maior ainda. Porque além de já ter todos esses outros problemas, não tem mais quem possa plantar. Então tá lá as áreas férteis e você não tem como usar, porque você sabe que se você for pra lá, você pode ou morrer, ou ser estuprado, ou... Sim. Até uma hora bem interessante que ele fala assim, a floresta, enquanto alguns achavam que era um refúgio do escritor para ele encontrar lucidez, encontrar criatividade, ou um lugar para os namorados irem fazer uma trilha, fazer algum passeio romântico, assim, para a galera que mora, assim, que morava em cidades afastadas, morava em povoados, aldeias, entrar na floresta virou algo extremamente perigoso. Extremamente. Até uma das mulheres comentam, é tipo ser mordido por uma cobra. Se você passou por um caminho e foi mordido por uma cobra, você não vai mais olhar uma cobra e ver aquilo normal, e ver aquilo como, de boa, vou fazer um carinho aqui nela. Não, você vai ter medo, você não vai mais voltar lá. E o que acontece em muitos povoados afastados é que as mulheres ouviram ou passaram por histórias de que trilhando um caminho natural, que é indo pelas florestas, foram capturadas e viraram vítimas desse terrorismo sexual. Elas deixaram de plantar, de buscar água, de viver uma vida plena, de poder ir aonde você quer ir, quando você quiser ir. Sabe, eu acho que esse é a pior herança que essa cultura do estupro colocou lá, que não é só o medo interno, o medo, a culpa, essa coisa que permeia em qualquer região, é inibir o ir e vir, sabe? Sim. Elas não podem mais ir plantar, não podem mais fazer as não coisas. Não tem mais liberdade. A liberdade de fazer o que elas sempre fizeram. Porque aquele caminho vai ser pra sempre uma lembrança desse atentado. É a brisa da não gringa. só uma lembrança, como uma ameaça contínua, né? Não é só uma lembrança falar, não, ali aconteceu alguma coisa ruim. Não, ali ainda pode acontecer outras coisas ruins. Que nem uma cobra morder de novo. Ainda tem muito mais cobra naquele mato. Infelizmente. A brisa da gringa, que além de ser gringa, é gringa, porque ela... A Eva. Que ela faz esse processo muito... Que no começo, né, fala que a galera ficou... O médico desde o começo falou, não, vamos trazer essa mina pra cá e tal. Mas a galera ficou meio... Cristina. A gente porque rola muito aquela coisa do vai tirar branco, um monte de foto e vai falar como eu sou ético porque eu tô aqui ajudando a galera que tá na pobreza, e depois vaza e assim simplesmente aí arrecada dinheiro, mas ninguém nunca vê esse dinheiro. Uma autopropaganda. Sobre assim. isso, a Cristina ela escreveu, inclusive, que assim, em 2009, eu vou ler aqui o negócio, a Hillary Clinton, enquanto secretária do Estado, visitou o Congo com foco em acabar com a violência sexual.
arrecadando 17 milhões de dólares para cuidados médicos, psicológicos, assistência econômica e apoio jurídico. Sobre essa visita da Hillary Clinton, a Christine escreveu em algum blog, em alguma revista assim: desde a sua visita, a violência continuou. Muitas mulheres continuam aparecendo no Hospital Panzi, em Bukavu, por causa de ferimentos horríveis. O Ocidente concentra sua atenção para as consequências da violência sexual, mas não suas causas. Meus colegas ativistas e eu, há muito tempo tentamos mostrar que a exploração dos recursos naturais do Congo é um fator significativo nas atrocidades que vem acontecendo. A indústria de mineração aqui é impulsionada pela demanda externa e só mudará com a pressão internacional por direitos humanos e práticas comerciais éticas. Eu acho que tem algo que eu posso colocar na descrição depois, que eu também não vou lembrar o nome agora. Tem uma instituição que ela classifica com A, B, C e tal. Essas notas alfabéticas que rolam muito na gringa. De companhias que ela, em relação ao uso abusivo de mão de obra e de financiar esse tipo de bad. E eu lembro uma vez que eu entrei pra ver questão de videogame. Eu falei da questão do Xbox, embora eu não tenha Xbox, eu tenho um PlayStation 4, que é uma bad, porque a Sony financia essas porra. Mas eu lembro uma vez que eu entrei pra ver, e daí tava lá, Nintendo e a Sony mó na bad, tá ligado? Uma nota baixa e, tipo, realmente a Microsoft era a que faz A menos Xbox, pior. era realmente a nota mais alta e menos pior de financiar esse tipo de bad. Mas enfim, acho que cabe eu procurar depois e colocar na descrição essa instituição que confere realmente as companhias não só americanas, Não, né, porque do mundo Se você puder, pelo É. menos o chocolate, se puder evitar Nestlé e Hershey's, já é uma melhora. Não, mas a gente muitas vezes pensa. Eu até lembrei um ponto que eu ia comentar e eu esqueci. Além do super trunfo, que era, existem As conflitos tribais. internos. Existe o bagulho, é uma questão deles, eles têm que se resolver. E tipo assim, não é, sei lá, o Estado americano, não é nós brasileiros, a ONU que tem que intervir. Eles têm que ter essa capacidade de mudar. E aí eu acho que vem o papel do filme, que é criticar justamente isso. Porque vem a Bélgica, por exemplo, vem lá, coloca a sua religião, coloca o seu Estado democrático, né? Que a democracia foi imposta lá, né? Democracia, religião, capitalismo. Quer dizer, eu não sei se a democracia foi imposta pela Bélgica, né? Não. Aquele nível de democracia que os Estados Unidos leva pra pegar Os petróleo. Estados Unidos. Não, então, mas é nessa pegada, né? Vou levar, O vou Ocidente levar a democracia levando- aqui pra vocês. Uhum. Nunca é democracia. E aí junto com democracia vem capitalismo, vem cristianismo ou alguma outra religião junto ali. Tipo, cria uma cultura ali mesmo, né? E não é sei lá, entrar numa brisa muito histórica aqui. Assim. Ia falar Por de- favor, né? Não, mas eu ia falar de Atenas, por Somos exemplo. todos aqui pequenos ET? historiadores. Atenas. Atenas. Aliens. Que engraçado, por exemplo, Atenas. Reptilianos. Virando e falando, não, ele tem que colonizar outras polis pra levar a democracia, tá ligado? É algo meio bizarro da gente imaginar. Os Estados Unidos gostou disso aí. Os Estados Unidos dão um like agora no nosso rolê. Eles vão trazendo democracia pra nós, se nós não ficar ligeiro. Olha o drone chegando. Mas só pra finalizar aqui, eu acho que o grande problema não é só o Congo e Embora. os governantes do Congo e, sabe, que eles são corruptos ou coisa do tipo. Existem empresas ali, multinacionais, no mundo todo. Se eles são corruptos, tem alguém que corrompe. Tem alguém que corrompe. Se eles têm corrupção passiva, tem alguém entrando com a corrupção ativa. Sim, exato. Tem ali Samsung, que é coreano, né? Samsung. Coreana, sul-coreana. Nintendo, japonesa, IBM, Sony, Toshiba, que é japonesa, LG, enfim, empresas do mundo inteiro, da Suécia, dos Estados Unidos, de, sei lá, Inglaterra, França. A lista que A lista no filme eles dão uma lista enorme, É. enorme. E são todos os países desenvolvidos praticamente, assim, tá ligado? Mas é algo que eu queria falar quando eu ia falar da. Eve, não é dela? E eu acabei não falando, é a brisa do empoderamento, de reempoderar essas mulheres que estavam bem fragilizadas e tal.
Porque no começo, né, a Cristina ela fala, é só alguém que vai vir aqui pra tirar umas fotos e, né, ganhar o famoso like. E não, a mina realmente ela se compromete, porque essa é uma brisa truzeira dela mesmo de, né, de ver que essas mulheres estão completamente fragilizadas e dar uma moral de volta pra ela. E é algo que a gente sempre subestima, né? A gente muito acha que desenvolvimento é só questão tecnológica e às vezes política, mas a gente nunca para pra pensar nessa questão humana, do quanto isso é importante. Sim. Não, mas essa questão humana, voltando pra questão industrial, assim, é porque não é só colocar uma indústria lá. Uhum. Você tem que estar ciente das formas que essa indústria vai afetar aquela população. É, e no final mostra Você entende? como essas mulheres que receberam esse auxílio humano, né? Acho que é esse o ponto que eu quero chegar. Como elas progrediram. Obviamente a gente tá entrando na brisa da utilidade, que é uma bad. Mas enfim, o sistema atual funciona através dessa questão da utilidade, né? E como elas conseguiram uma função, uma profissão maneira e conseguiram se desenvolver e tal. E mostra que, né, viraram cientistas, enfermeiras, assistentes sociais. Basicamente a gente tem que lembrar, né, que o foco do documentário não é falar, existem mulheres que sofrem estupros, etc. O doutor aqui reconstrói, né, faz cirurgias e tal. Não, o foco desse documentário é sim trabalhar com essas mulheres que sofreram essas violências, mas o foco é a City of Joy, que é uma criação aí do Dr. Denis Mukwege, com suporte de Unicef, etc. E algumas dessas mulheres, a Christine, a Ivy ajudou em certo ponto. Mas o que é a City of Joy? Cidade da Alegria. Quando eles propuseram essa Cidade da Alegria, muita gente criticou, falou, nossa, mas alegria, são mulheres estupradas, não sei o quê. Mas porra, essa violência que elas sofreram no passado não é pra determinar o resto da vida delas. Mostrar pra elas que elas não precisam ficar no sofrimento o resto da vida. Que elas podem fazer algo além. Então é justamente, não é só um hospital onde você trata feridas físicas, mas é uma reconstrução psicológica também. Qual que é a meta da City of Joy? É receber essas mulheres que sofreram violências, né, violências sexuais, e além de tratá-las do ponto de vista médico, também empoderá-las, fazer uma espécie de curso com elas, onde elas passam 6 meses lá, que aí elas vão aprender a se expressar, elas vão aprender a conhecer melhor o próprio corpo, elas vão aprender a se empoderar, para que quando elas possam voltar para as vilas delas, a cidade delas, elas possam ajudar outras pessoas. Então é justamente uma formação para tentar frear um pouco isso, apesar de que não é só isso que vai parar, né, as mineradoras, as AK-47, mas tentar fazer uma diferença. Porque, afinal, se você só tentar dar remédio, só tentar curar o físico, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Então essas mulheres, elas têm todo um treinamento psicológico, tem uma emancipação, tem um empoderamento, para que elas possam voltar para a sociedade e, além delas serem suficientes nisso, além delas terem essa confiança nelas, elas também possam ajudar pessoas próximas. Então realmente um trabalho de extrema importância. Não, inclusive, o que muitos pensam que a cultura do estupro é uma coisa que você tem que ser trabalhada para corrigir daqui a 10, 20, 30 anos, uma coisa assim a longo prazo, é uma grande mentira. Porque o que a City of Joy ela pratica não é só uma assistência psicológica e médica e jurídica, é uma assistência de autodefesa. Eles ensinam, por exemplo, as mulheres que foram vítimas a como se defender de futuros ataques. E não só se defender, quando elas voltarem, elas ensinarem também essas aulas de autodefesa para outras mulheres. E essa prática já chegou inclusive a outras escolas, né? Escolas de crianças estão já ensinando meninas a se defenderem e também meninos a não estuprarem, por exemplo.
por exemplo. Que é muito importante. Que é muito também. importante, sabe? Isso não é uma coisa que precisa ser feita daqui a 30 anos, ou visão daqui Algo a... precisa pra agora. É algo que pode ser feito agora e consegue ver resultados agora. Não só no Congo, diga-se de passagem. Não só no Congo, aqui mesmo, no Brasil, como eu já falei no começo, assim, com esse pouco de ensino sexual que a gente teve, já surgiram um monte de casos de estupro dentro da família, dentro de casa, aqui no Brasil. Então a gente vê que esse assunto ainda tem muito pano pra manga. Sim. Pô, e aqui no Brasil, e é tudo gente de Deus, tudo gente de bem, tudo gente cristã, católica, não sei o quê, mas... A favor da família. A favor da família, mas tem um tio que abusa da sobrinha, tem um padrasto, coisa do tipo. E sabe, isso é muito próximo da gente. Não tá lá no Congo, tá aqui próximo. E a gente vê que as empresas que vão lá, a gente não pode ver só o comercial nesse sentido. A gente não pode ver só o interesse que a empresa tem no coltan, ou no nióbio, ou no diamante. A empresa, quando ela se está no lugar, ela tem que ser responsável pelo impacto que ela gera no meio ambiente. Seja no meio ambiente físico, sei lá, se ela está acabando com um rio, se ela está acabando com uma montanha, se ela está acabando com algum recurso na natureza natural. quanto na sociedade, né? Na sociedade. E, caramba, o que está acontecendo no Congo é um caso, é uma barbárie. Uma barbárie. Porque a gente tem o quê? Milícias, são grupos privados do Estado, assim, pessoas que se apropriam das principais minas do país, e eles estão fortemente armados, muitas vezes crianças, né? A gente vê... Uma das quando a gente vai pensar nessas milícias na África subsaariana no geral, uma das táticas de guerra é justamente pegar crianças, né? Você pega uma criança ali, às vezes de 12 anos, às vezes mais nova, e já alicia e já dá uma AK-47 na mão dela e fala, vai lá. Isso é um crime, assim, inaceitável, sabe? E às vezes eu até entendo a criança, ela se vê, sei lá, sem nenhuma perspectiva, e aí fornecido... Ou você é a pessoa que tá com a AK-47 ou você é a pessoa que tá contra a AK-47. Exato. Não é difícil fazer essa decisão. É. Ou você é a pessoa que segura a arma ou você é a pessoa que toma o tiro. Sim. Ou você é a pessoa que estupra ou você é a pessoa que é estuprada. Exato. Quando você é uma criança no meio da merda, no meio de bala voando, no meio de desigualdade, no meio do terror, não é difícil fazer essa decisão. Não é. Eu não sei se é difícil fazer essa decisão numa sociedade mais igualitária. Sim. Imagina um pavor desse. Não, tipo... E o que a Cristine fala é que essas milícias, elas são extremamente pobres. Sim. Tipo, elas controlam as principais minas da África que exploram ouro, diamante, minérios altamente com alto valor no mercado internacional. E mesmo assim, eles vivem extremamente pobres. Em situação de extrema pobreza. Mas pelo menos é o cara que pode estuprar. É o cara que pode estuprar, é o cara que pode roubar, que pode... Enfim, ele vai ter as coisas que ele precisa para agora, mas ele é um escravo. Ele precisa dessa violência, ele precisa dessa arma, porque nunca vai ser alguma coisa assim estável pro Congo, assim, sabe? Inclusive, para você ser uma mulher, o Congo foi classificado como um dos piores países para você viver. Uhum. Porque o risco de estupro lá é altíssimo. E nisso cabe as empresas que estão lá. Sim. Esse é o meu ponto. As empresas têm que ser responsáveis, têm que ser responsabilizadas. Porque você chega lá, vou baratear os meus custos, mandando a empresa pro Congo, só que você tá compactuando. Porque é isso que você está fazendo. Você está contratando essas milícias para fazer a segurança, entre aspas, da região deles mesmos, né? Diga-se de passagem. E você está comprando isso. E eles estão estuprando ainda muitas mulheres. Então você tem que saber que comprando um celular da Samsung, um celular da Lenovo, sei lá, um PC da Lenovo, você está compactuando com o Lenovo também tá. Porque é material que vai para todos os aparelhos, né? Então... Não, mas tem empresas que não pedem lá.
Nossa. Então, tipo, é de interesse das empresas que permaneça assim também. Uhum. Porque ainda tá muito barato, porque as milícias cobram muito barato, porque elas estão vivendo em pobreza, em miséria. E elas não querem que mude isso. O salário dos caras é Ninguém em quer que bala, mude. né, praticamente. É, O salário tipo, dos caras é em bala. Em arma em e... arma. é. Então, assim, Pô, mas tá É muito em limite, poder. né, gente? tudo tá... Calma, cara. Pô, vai ficar muito longo pra editar. Tudo está conectado. Uhum. Tudo está conectado. É E que- importante... Ah, desculpa, continua. Quantas mortes são precisas para falar de um genocídio? Eu acho que essa frase... Com me certeza deixou- já passou da conta. Já passou da Com conta. certeza, sem dúvida alguma. Eu acho que já passou da conta no século XIX, quando era propriedade do Leopoldo. Do Leopoldo, é. Então Sim. já passou faz muito tempo e a gente ainda não se importa. É. Esse Essa é é o a problema. verdade. Esse que é o problema. A gente compra os nossos aparelhos eletrônicos sem receio nenhum, de que tá compactando com esse tipo de regime, porque muitas vezes ele é invisibilizado propositalmente Sim, pra gente, né? Eles não querem que esse assunto chegue a nossos olhos, a nossos ouvidos. Eles não querem ser ouvidos. Por isso que eu me senti muito... e a gente também não quer ouvir, né? não quer ouvir. Eles não querem que chegue, Não. mas quem realmente não quer que chegue é a gente. É. É o cidadão, é o consumidor. A gente não quer ouvir isso. Sim. Então, acho que não rola, né, pra maioria das pessoas, a gente pegar um avião e ir lá tentar fazer a diferença. Mas tenta não trocar de celular todo ano. É. Tenta não comprar um eletrônico novo a cada momento, sabe? Tenta consertar as coisas. Tenta Pesquisar, hein? pesquisar, ver o que você compra, ver qual que é o menos danoso. Sim. Tenta... Ou, melhor do que isso, assista City of Joy. E veja e espalhe. Foi tão sintomático pra mim, porque eu vendo aquilo e com a dor que cada uma relatava, eu precisava parar um momento e contar pra mais gente. Mano, olha isso, olha o que tá acontecendo. absurdo. Eu senti isso na hora. Foi, gente, vem ver o que tá acontecendo no Congo agora. Vocês precisam parar o que vocês estão fazendo pra ver o que tá acontecendo aqui agora. E aí vieram com essas várias revisionismos. Não, veja bem, o Congo tá assim há muito tempo e não sei o que. Não, cara, tá Mas assim, fala, não tá. tá assim por causa das indústrias dos nossos telefones, dos nossos computadores. Sabe? Não é por causa de tribos passadas, é por causa do capitalismo agora. É isso que tá sendo falado. Eu acho que é isso então. Vamos se despedir aqui? Não, dá os pareceres, né? Os pareceres que... E aí, Croco, o que você achou do documentário no geral? O que você achou da Mano, eu experiência? achei muito brabo, assim, achei... Questão estética do documentário é bem legal. Eu acho que a Netflix é uma bosta, assim, eu não gosto. Não é, não fala sobre Netflix. Tipo, a Netflix Perdemos o hoje em dia- patrocínio, olha só. Milhões que não vão mais A entrar Netflix aqui. hoje em dia, sei lá, o que os caras brisaram de não, vamos excluir tudo que é bom e só colocar coisa ruim, eu não sei. Mano, eles exatamente. querem fazer tudo o material deles próprio. Não, precisa não Mas é é pagar culpa de não você é que fica material baixando as próprio. coisas do Pirate Bay. Não é material próprio, eu sinto que é uma questão de pesquisar o que dá audiência e só ir pro que dá audiência e foda-se o resto. Rapaz, Porém- eu não sei se você sabe, mas não é só a Netflix que faz isso Não, não. tá, mas restritamente, tipo, vamos só brisar na questão da audiência, eu acho que é muito questão que falam que eles chegam a ter uma inteligência artificial que vê o algoritmo dos roteiros, que dá mais sucesso. Bem-vindo ao século XXI. Enfim. A campanha política tá sendo feita nisso, tá ligado? Mas, sei lá, eu acho que... Mas eu ia falar de algo nada a ver com isso, que quando a Netflix ela brisa nessa questão africana e tal, eles sempre usam uma estética muito foda, tá ligado? Sim. Beasts of No Nation Beasts of e- No Nation. e- Inclusive, eu ia até indicar. Qual que é o nome daquele galera Ele pode que é fazer a o galera próximo. ambiental salvando uma espécie de macaco lá numa selva? Do Congo também, eu acho. Provavelmente, mas eu não tô Enfim, ligado. é um outro documentário da Netflix que tem uma estética foda. E esse também tem uma estética foda e tal. Então parabéns aí com questão estética, mas... E sobre a brisa do documentário também muito foda, muito reflexivo e tal. E eu gosto desse tipo de comentário, que não é simplesmente, vamos saber sobre a história do Congo. Não é quando- White People Problems, né? Não. E, de certa forma é White People Problems, porque olha
como a sua vida de white people influencia nessa vida dessa Mas galera não é aqui. que nem o que a gente fez do cara que queria mandar uma obra do Banksy pro museu. Sim. Não é que nem o outro que a gente fez do... Que grafite não acho que seja white people problem. Não, Mas, sim, mas enfim. pô, é um problema muito mais urgente, sabe, do que... Óbvio, temos vários problemas, óbvio, tem a galera lá que usa o Adderall e tal. Mas, Não, porra, mas olha meu isso ponto- aqui, tá ligado? Meu ponto é, influencia a vida da galera branca no primeiro mundo, no sentido de, mano, o celular que você tá comprando tá financiando essa porra, tá ligado? Esse é o ponto que eu tava levantando. Sim. E é esse tipo de documentário que eu gosto, não é simplesmente a história do Congo que você vai ver como uma aula. Não, tá ligado? É aquele negócio que, velho, isso é uma porra e olha como você contribui pra essa porra, tá ligado? E acho que é isso, achei massa. Não, e os conselhos que a Jane, da Jane, não Jane. dela, né? Nossa, o que ela fala é... Pesadíssimo. Mano, é a história mais inclusive. pesada que você vai ver na sua vida, muito Eu já provavelmente. amei ela de bate-pronto, assim. E eu achei que, tipo, os conselhos que ela dão para as mulheres vítimas de um terrorismo sexual, coincidentemente, acho que calhou pra mim, tá ligado? Às vezes, porque é tão bom a forma que ela diz, tá ligado? É tão abrangente até, porque eu gostei muito dela porque ela permeia tantos momentos assim muito leves, que ela dá conselhos bem por cima, bem assim. Tem hora que você vê, você olha pra ela, se você não sabe, você, é um passeio no parque, né? Tem tipo, hora que ela- é extremamente leviano. Ela Tem viveu. 6 minutos. Roda. E aí, no momento ela diz: o quê? Você sofreu o quê? Eu não tô aqui pra julgar, mas o que eu vivi é muito pior. Você quer ver a minha vagina aqui? Eu posso te Eu não mostrar. tenho, Eu né? não tenho vagina. Eu falei, mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O nosso problema aqui de ocidente brasileiro é muito pior. Muito menos pior, aliás. Muito menos pior. E acho que, só pra finalizar a minha fala aqui, que eu achei o grande ponto alto é que não foi aquela imagem assim, o diretor do filme, ele é, sei lá, meio que um viajante, Uhum. aí aparece uma imagem dele, abraçando umas crianças. Não é um Salvador branco, Não é um né? Salvador branco, exato. Apesar da diretora ser branca, né, também, ela deixou as próprias vítimas, as atrizes principais, Os protagonistas ali as protagonistas ali falarem por si só com suas belezas, porque dá muita força e muita esperança, mas também com as suas As tristezas, com as, né? com as tristezas, com as coisas assim assustadoras que elas passaram. Eu acho que foi um documentário que assim se permitiu os dois, assim, mostrar cenas bonitas, cenas esperançosas, cenas de uma floresta muito rica, um povo muito rico, muito feliz, muito alegre, mas também relatos assustadores e que a gente achou que nunca mais iria ver ou ouvir, Sim. mas que é real. Com certeza é um documentário muito bom, extremamente pesado. O que ele tem de bom, ele tem de pesado. Não é para pessoas de estômago fraco. Como eu disse anteriormente, ele não é gráfico, né? Ele não vai mostrar cenas fortes, mas as histórias são muito fortes, muito pesadas. E com certeza, se você tem estômago, assista. Ele realmente é muito bom e tem muito a passar. E se você tá nessa brisa também, tem um filme também no Netflix com Idris Elba, o Beasts of No Nation, que também é muito pesado Muito e bom. muito bom.